maravilhoso Espírito de Deus, o Senhor que preparou todas as coisas, o Senhor, meu Deus, que nos guiou e nos trouxe até aqui, que nos ajudou nas nossas numerosas atividades, e o Senhor que está presente é também o nosso Mestre. Pai querido, nós viemos, meu Deus, nesse momento, te pedir, Senhor, orientação. Te pedir, meu Deus, que seja tão grande o teu poder, meu Deus, que o Senhor fale, meu Deus, por ti. Que não sejam faladas, Senhor, palavras humanas, mas que as tuas palavras sejam faladas. Em nome de Jesus te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor nos ajudou, até que esse momento acontecesse e pelos momentos posteriores que o Senhor virá também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite do dia 30 de abril de 2025, e esta é a professora Karen. Uma pregação dedicada à mulher. Mas, como já falei aqui outras vezes, não existe uma pregação ou uma palavra que saia dedicada a uma pessoa, seja homem ou mulher, que não sirva para ambos. Não é verdade? Porque em tudo a gente encontra exemplos. E não somente os exemplos, mas nós encontramos também os motivos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Gênesis. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite do dia 30 de abril de 2025, e esta é a professora Karen, noite de quarta-feira. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Gênesis capítulo 24. E vamos ver muito mais uma lição de vida, do que o ponto central dessa mensagem é uma lição de vida. Tem coisas que nós temos que concordar para que tudo vá bem, não é verdade? Isso acontece no nosso casamento, isso acontece na maternidade, isso acontece na paternidade, isso acontece dentro da igreja, acontece em todos os lugares. Nós precisamos concordar para que tudo vá bem. Você quer que eu diga aqui uma frase bem rápido, que você não vai concordar comigo? Olha como isso é dissonante. Aí só eu vou ficar achando que é e ninguém mais acha. Por exemplo, eu quero que todo mundo me responda sim ou não. E eu tenho certeza que a igreja vai ser unânime. Veja bem, se eu disser para você, a Iva é uma pessoa que não gosta de sorrir. Não pode. O sorriso dela é uma oração, é o tempo todo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Você concorda ou discorda comigo? A discordância é brava, né? Eu acho que eu conheci a Iva tem mais de 10 anos, bem mais. Mas eu já conheci ela do jeito que eu não estou vendo ela hoje. Sempre sorrindo. Não é? Não precisa nem ser piada para ela já estar rindo. Eu não estou dizendo? E lá você está, a Iva sorrindo. Qual que é o sorriso dela? O sorriso dela é bonito. Existem coisas para que funcionem bem e dê certo, tem que haver uma concordância. E quando uma coisa começa ruim, a regra é que ela vai terminar ruim. É igual um alicerce ou uma parede. Se você começar a fazer torto, não vai ter possibilidade de você crescer aquela parede reta. Ela vai entortar.
Só que às vezes fazer uma coisa crescer reto é difícil. Porque para que aquela coisa cresça reto, você tem que trabalhar nisso. Por exemplo, uma planta, que ela está crescendo e o galho vai entortando. Aí você vai lá e bota um pauzinho, bota um aramezinho, aí ela vai entorta para o outro lado, você coloca de novo. Se você quiser ver aquela planta reta, você vai ter que trabalhar para isso. Na história de Gênesis 24, diz o seguinte: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Olha só. A gente nem ousa fazer isso hoje. Alguém conhece um casal que fez isso, que mandou buscar um marido, ou que aconselhou, pelo menos, olha, eu digo que você vá por aqui. Hoje isso seria muito arbitrário. Isso seria considerado uma coisa bem arbitrária. E nem precisava chegar tão longe para ficar assim resolvido. Talvez dentro de casa mesmo, a discordância disso já fosse motivo suficiente para resolver essa situação. Mas o texto diz o seguinte, vamos ler: o Santo Espírito de Deus nos orientará. E era Abraão já velho, verso 1, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar a teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei desta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, já não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o seu servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, que isso era um ritual de juramento, uma garantia que estava dando-se ali a palavra, não ia voltar atrás, né? Não ia haver traição. Então pôs o seu servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, onde Naor morava. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, olha só a confiança na oração. Não terá sido pelo exemplo que Abraão sempre deu a esse seu servo? Não terá sido pelo exemplo que sempre ele teve do seu Senhor que ele resolveu tomar essa atitude e orar assim com tanta certeza? E a certeza foi tão grande e a responsabilidade era também, porque naquele momento o servo estava atrás de quem? Ele estava atrás da mulher que ia continuar a geração, a linhagem de Abraão. E que futuramente também essa seria a pessoa que daria continuidade a essas descendências até que chegasse em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele fez essa seguinte oração. E disse o Senhor:
e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. Amém. Isso era ali naquele momento a oração. Amém. Será que por algum motivo Abraão deixou de orar para que esse negócio fosse bem sucedido? Será que alguém da família de Abraão deixou de orar para que fosse? Por essa altura, Sara já era morta, né? E Isaac ainda estava vivendo um luto. Mas será que a casa de Abraão deixou de orar e o próprio Abraão? Mas olha pelo exemplo de Abraão, pela confiança que o servo já havia tido em Abraão, né? Ganhou confiança em Deus pelo exemplo de Abraão. Olha como o comportamento dele estava sendo. E esse é um exemplo maravilhoso de oração intercessória. Essa noite, a Aline nos pediu que a gente orasse pela Maria, que é uma pessoa que simpatiza pela igreja, né? E ela pede que a gente ore. Deve estar havendo uma interação delas duas para que ela ganhe essa alma. É importante que nós oremos. Porque a Aline é a pessoa mais interessada, ela vai orar por isso. Mas a oração intercessória tem um poder incrível. Aqui não está registrado a oração de Abraão. Eu sei que ele fez. Abraão levantava-se sempre nas madrugadas, né? De acordo com os relatos bíblicos. Mas a oração intercessória do servo de Abraão consta aqui. É incrível, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoroeiro. Estava prestes a encontrar a matriarca. Essa que ia dar continuidade à história e ao legado de Abraão. E que não somente isso, mas tantas outras coisas aconteceram e tantas outras coisas maravilhosas até que chegassem nos nossos tempos, as histórias que a gente conhece. Né? Quantas coisas maravilhosas puderam acontecer. Mas tomando aquele gancho que nós conversamos aqui no início, é fácil, só para as mulheres, é fácil ser mulher? Não, mas é muito bom. É muito bom. Eu também acho. Eu acho que é o preço que se paga pelo privilégio. Mas de fato não é fácil, é difícil. Essa pergunta é: quantas atividades nós estamos envolvidos hoje em dia? Eu não duvido que cada mulher aqui tem umas até que trabalham fora. Quem trabalha fora? Levanta a mão. Pronto, é tudo, é quase tudo. Mulheres que trabalham fora, mulheres que têm uma família, que têm um filho ou uma filha ou mais de um filho, né? Que tem o seu marido e que tem uma casa, que tem um ministério em casa e que tem um ministério na igreja. Mas nós temos necessidade de sermos diligentes nessas coisas. Então, muitas vezes passa despercebido quando a gente escuta o ditado de que mulher é um sexo frágil. É preciso entender, o espírito de profecia nos chama, sabe o quê? Flores de aço. E é preciso a gente entender verdadeiramente qual é o significado de sexo frágil. O que realmente isso significa? As nossas tarefas são muitas e a nossa concentração aumenta por causa disso. As mulheres costumam dizer que o meu marido, eu não vou falar nos homens de um modo geral,
certo? Mas as mulheres costumam dizer que o meu marido, ele não suporta a pressão. Isso é porque ela não viveu ou não conviveu com o marido da amiga, da vizinha, da irmã, da prima. Porque, na verdade, todas elas têm isso para dizer. Muitas eu encontrei que disseram isso. Mas não é exatamente que ele não suporte a pressão. Ele suporta. Mas é que você suporta um fardo que foi capacitada para suportar. Nesse caso, o meu conselho é: nós devemos ter cuidado para que até essas coisas nós aceitemos com cuidado e diligência. Quando na Bíblia a palavra diligência é usada, nós entendemos que ela significa uma coisa minuciosa, uma coisa que vai ser realizada com riqueza de detalhes. E por quê? Nesses núcleos de investigação de polícia civil, a palavra que melhor cabe a uma investigação é diligência. Mas por quê? Porque quem cometeu um crime não quer ser pego. Então essa pessoa tomou devidos cuidados. E se você não for diligente, você não vai cortar o mal pela raiz. Por essa razão, nós temos que entender e guardar no coração o verdadeiro significado da diligência. Que nos é pedido, daqui a pouco nós vamos conferir, nos é pedido que nós sejamos diligentes. Serve só para mulheres? Não. Quem disse não está certo, porque não serve. Todos nós precisamos ser diligentes. Se por algum motivo um desses núcleos de investigação que precisa dar conta de uma cena criminal, por exemplo, não for diligentes e escapar pistas, ou pode arquivar o caso, ou pode incriminar talvez uma pessoa errada. Então a melhor palavra que casou, que o tradutor encontrou, foi diligência. E a que melhor cabe a uma investigação minuciosa é a mesma palavra diligência também. Certo? Então, mesmo que a vida seja difícil, nós precisamos encontrar, né, como a Aline falou aqui no início, motivos para sorrir. Nós precisamos sorrir. Ao chegar dentro da igreja encontrando uma pessoa que você ainda não tinha visto nesses bancos, ou seu próprio irmão que sempre vem, mas hoje o seu semblante não é como de sempre, sorria. Olha, o livro Medicina e Salvação diz que até uma enfermeira, quando entra num quarto, se ela não entrar sorrindo e com alegria, as chances dela alegrar aquele paciente e mudar até mesmo o rumo de sua saúde são pequenas. O ideal é que ela entre sorrindo, com palavras positivas. E isso faz parte da diligência, mesmo que a gente venha de um dia cansativo de trabalho. E mesmo que a gente venha da nossa casa com algumas dificuldades que lares e famílias têm. E que são comuns da humanidade. A gente vai agora ver uma moça que estava trabalhando num serviço pesado. E apesar de sua formosura e beleza, esta jovem não se negou a ajudar um próximo desconhecido. E essa história acabou com um final belíssimo. Vamos acompanhar o verso 15 do capítulo 24. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, isso aqui ainda é das orações, da oração intercessória do servo de Abraão. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, o grande nome desta noite, Rebeca, a mulher, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, ou seja, sobrinha de Abraão, prima do Isaac, saía com seu cântaro, que é
uma espécie de balde daquela época. Hoje nós conhecemos o balde, né? O vaso seria a coisa mais adequada e mais parecida, porque naquele momento Rebeca tinha o ombro, e ela descia até a fonte, carregava a sua água, né? Porque naquele tempo a Cagé se cortou água de Betuel? Não, né? Naquele tempo não tinha uma encanação. E a casa precisava ser abastecida de água. Então o serviço se fazia assim: vá até a fonte, encha os vasilhames, né? Coloque sobre um mulo, se você for uma família de condição. Se não, coloca no pauzinho, pega outro e traz para casa. Certo? Nesse caso, né, tinha essa necessidade. E Rebeca desceu até a fonte, enchia o cântaro, né, o seu vasilhame de água, e subia com ele. Igreja Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era noite muito de quarta-feira formosa à do dia vista, 30 de era abril extremamente bela. de 2025. E esta é a professora Karen. A quem varão ainda não havia conhecido, né, o semblante, e Rebeca passava essa imagem, né, de que ela ainda não havia tido encontro carnal com homem nenhum. E desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. As mulheres bonitas de hoje em dia, elas não costumam, as que não são cristãs, é claro, não conhecem o amor de Cristo, né? Existem pessoas que são assim. Coitado de quem vai levar essa resposta. Pegue você. Algo parecido com isso. E que você mesmo não pega, eu estou aqui trabalhando, você não está fazendo nada. Vá lá e pegue você mesmo. Mas essa moça sorridente, em detrimento às suas atividades, né? Diga-se de passagem, não eram atividades mansas, eram atividades pesadas, né? A menos que ela tenha uma mula, um burro, um cavalo para estar levando até em casa. Era uma atividade, né, um pouquinho pesada. E ela disse: bebe, meu Senhor. Olha a resposta dela: bebe, meu Senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Nosso Alburuei. trabalho está nos cansando. Noite de quarta-feira do dia 30 de abril de 2025. E esta é a professora Karen. O excesso de atividades e de muitas informações são cansativos. E a vantagem que Rebeca tinha era essa. A gente vive hoje num mundo conhecido como o mundo da tecnologia, da comunicação. E o nosso cérebro, ele tem um sistema de defesa. Às vezes você reclama que eu estou ficando muito esquecida, eu estou muito esquecida, eu estou muito esquecido. Mas isso é um sistema de defesa. Porque Deus é sábio. Tudo que aconteceu na sua vida, você sabe aquele vendedor da feira, que você estava de mãozinha pegada com seu pai e sua mãe, e você passou pela feira, viu aquele vendedor de laranjas. A sua mente guarda até hoje a fisionomia e o rosto dele. E hoje é capaz de você dizer assim: eu sonhei essa noite, eu sonhei com uma pessoa que eu já vi em algum lugar, mas não sei quem é. Pode ser que essa pessoa seja aquele que você viu ainda na sua infância. O seu cérebro é uma grande caixa de arquivo. Além de todas as outras funções, ele é isso também. E nesse mundo da informação, quando você, por exemplo, abre o seu Instagram, você passa um vídeo. E você dá uma risada que aquele vídeo é engraçado. Aí você passa 2, 3, 4, 5. Você passa tanto que daqui a pouco você olha para o relógio. Passou-se 1h30 e você estava rindo de vídeos. Né? Outra vez de outras imagens. Aí o que acontece? Para essas informações entrarem,
outras vão precisar ser arquivadas. E para que isso aconteça, quando isso acontecer, você vai começar a ficar mais esquecido. E isso é um sistema de defesa, porque senão você vai colapsar. O ideal seria, a Rebeca tinha essa vantagem, ela não vivia no mundo da comunicação. Então o ideal seria que nós pudéssemos dar mais uma pausa no excesso de informação desnecessária que nós temos permitido que o nosso cérebro ande receptando. Deu certo. Mas deu certo, né? Vamos lá. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, Então, noite, no dia 30 de abril de 2025. E esta é a professora Karen. Era essa, né? Ela estava menos cansada E esta, do que nós estamos. professora Aline. Né? Vamos fechar esse parêntese e prosseguir. E apressou-se, esvaziou seu cântaro, a gente já viu, né? Verso 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um varão, verso 21, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado sua jornada ou não. Qualquer um de nós estaríamos também, né? Qualquer um de nós estaríamos admirados. Olha, do jeito como eu orei, o Senhor está fazendo, não é possível, eu não acredito. Eu não acredito que está acontecendo desse jeito. 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Aí agora vem a surpresa maior. Esse é o momento que Rebeca revela ao servo de Abraão que ela é da parentela e da casa de Abraão, a quem ele foi orientado para trazer uma moça que não trouxesse das famílias do povo cananeu, de toda a sua gente, mas que ele trouxesse do povo da sua família. Olha só que incrível. Aconteceu exatamente como Abraão pediu, como também ele orava. Né? Tinha a participação de Deus. Amados, quando os nossos sonhos são os sonhos de Deus, qual a probabilidade de dar certo? Tem toda, não tem margem de erro. Para que fique mais esclarecido, não há margem de erro quando nós sonhamos os sonhos de Deus. E assim, depois que ela revelou que ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, né, juntamente com Naor, ele entendeu que ele estava falando com uma sobrinha de Abraão. Disse-lhe mais também: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor e disse: bendito, nunca devemos deixar de agradecer. Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Eles estavam felizes por Abraão e eu estava feliz por ele também. Ele sentiu-se grandemente abençoado na bênção de Abraão. O que nos faz pensar que, irmãos, quando Deus está abençoando o seu vizinho, o seu irmão, o seu parente, o seu familiar, o seu irmão da igreja, o ministério de um irmão da igreja, fique feliz e agradeça ao Senhor, certo? Jamais manifeste um sentimento ao contrário, mesquinho, mas fique feliz por isso. Quando o ministério está prosperando, está melhorando, quando a espiritualidade está em alguém, que você está vendo toda aquela situação linda acontecendo, ore para que aquela pessoa seja melhor ainda. Né? E aí você vai ser um servo abençoado do Senhor, assim como provavelmente Eliezer foi, né? Esse era o primeiro servo, né? Era o homem de confiança de Abraão, então provavelmente era de Eliezer, é de Eliezer que nós estamos falando. Então depois que ele agradeceu, ele disse o seguinte:
E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente, Labão era interesseiro. Agora a gente já está falando de uma pessoa, né, diferente. Era uma pessoa idólatra, diferente, interesseira. Os princípios de Labão não eram como os princípios do primo dele, Isaac, né? Não era. Inclusive, algum tempo depois, ia se tornar sogro de Isaac. Mas quando ele viu essas pulseiras e quando ouviu as palavras de Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, veio ao homem e eis que estava em pé junto aos camelos na fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e o restante dessa história nós conhecemos. Ele entrou na casa, não quis nem comer. Tão feliz que ele estava, ele queria: eu só vou comer depois que eu falar tudo. Então ele contou a história do início ao fim, né? E quando foi no outro dia, pela madrugada, chamaram a moça e perguntaram: você quer ir com esse homem para ser mulher do senhor dele? E ela disse: eu quero, eu vou. E ela foi corajosa. Chamou as suas moças, né? Prepararam os camelos e saíram na madrugada. Rumo agora ao encontro de Isaac, para uma aliança que a Bíblia chama o casamento, né? O espírito de profecia nos orienta que esse foi o casamento mais bem sucedido da Bíblia, né? Isaac era pensado, tão pensado, que aos 40 anos de idade aceitou que seu pai, né? Não obrigatoriamente ou necessariamente trazendo isso para os nossos dias, mas que seja louvável a atitude de um homem tão obediente, que aos 40 anos de idade aceitou que seu pai determinasse que aquele era o momento de ele casar e também de onde viria a sua esposa. E quando a moça chegou, Isaac ficou tão feliz ao ver Rebeca, e ele se consolou, diz a Bíblia, da morte de sua mãe Sara. Rebeca ainda passou 20 anos estéril. 20 anos. Olha aí. A gente deve desistir da oração? Você sabe o que é que nos orienta nos livros do Espírito de Profecia? Quando a serva do Senhor perguntou para ele: por que determinados pedidos não são ouvidos ou atendidos? E o anjo assistente respondeu o que para ela? Vocês largam o braço do Senhor muito rápido. Olha só. A nossa desistência e fraquejamento naquilo que nós almejamos acaba por não acontecer ou demorar a acontecer, porque nós mesmos desistimos. Quantos e quantos anos Abraão não estava orando por aquela aliança, pela continuidade da posteridade, porque ele acreditava na promessa de Deus. Um dia que o Senhor disse: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E ele não deixou mais, deu alguns passos errados, mas ele não deixou mais de crer nisso. Como humano, ele deu passos errados. E a gente pode dar a qualquer momento da história das nossas vidas e dos patriarcas. Pessoas deram passos errados. E com Abraão, infelizmente, não foi diferente. Nós passamos por aflições, irmãos amados, até mesmo aqui onde nós estamos. Não propriamente na igreja, mas como cristãos, procurando estar do lado do Senhor. Nós passamos por aflições. E Jesus disse isso. Nós estamos esclarecidos dessa situação. No mundo passareis por aflição. Mas Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ele não é pesado.
Mas a gente precisa entender que quando Cristo disse isso, Ele estava falando de um jugo. Que mesmo nós estando debaixo, cada um de nós aqui estamos debaixo da proteção do Senhor, nós vamos viver aflições. Mas Ele disse, olha, o jugo mais leve que tem, o fardo mais suave é o meu. Venha aprender de mim. Nós precisamos de diligência na nossa vida, porque além de todas as coisas que nós já fazemos, nós temos a maior das obrigações. Como povo que quer viver eternamente, nós temos a maior das obrigações. E essa obrigação, maravilhosa obrigação, é preparar outras pessoas assim como você hoje está, para que partilhem e te abracem um dia no céu agradecendo pela sua ajuda espiritual que você fez, por você ter mudado o rumo da história de alguém. Assim como hoje, nós acreditamos que algo está fazendo pela Maria. Eu nem sei quem é a Maria, mas a Maria se aceitar, se a Maria for tocada pelo Espírito Santo de Deus e aceitar as verdades, e se a Maria se converter, se a Maria aceitar a graça, quem impedirá a Maria de estar no céu? Rebeca foi diligente no trato com o próximo. Isso não me faz pensar, a partir de agora, eu devo parar de dizer que ser mulher é difícil. Nós temos as nossas dificuldades. Mas a gente pode vencer. Você sabe por quê? Porque quando Cristo disse que nós viveríamos aflições, Ele disse assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em 1 Timóteo 4,15. E eu não vou ler na minha versão, porque a minha versão é ARC. Mas quem tiver aí outras versões, sobretudo NVI, nova versão internacional, pode ler, por favor, porque essa versão ela vai traduzir da melhor maneira possível. Ela vai usar a palavra, a melhor palavra, que vai descrever melhor. 1 Timóteo 4, verso 15. Leia, por favor, do 13 ao 15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite quarta-feira do dia 30 de abril de 2025. E esta é a professora Karen. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvorada. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. King James. Na tradução do Deni, o Deni Jânio, meu querido cunhado, eu gosto muito dele. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Você viu que ao chegar no verso 15, nós fomos aconselhados o quê? Seja diligente nessas coisas. Em todos esses predicados que o Deni Jânio leu. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Quanto não foi diligente Abraão? E o progresso de Abraão foi acompanhado, e não somente acompanhado, mas ele foi sentido
Em algum momento ele foi colocado em prática pelo servo. E a oração está aqui na Bíblia agora, registrando um lindo exemplo de seu Senhor para o seu servo. Quando não foi diligente Rebeca no seu sorriso e no seu trato para com o próximo? Nós temos muitas pessoas por aí afora. Muitas pessoas. Pessoas no nosso trabalho, pessoas na nossa vizinhança, pessoas no nosso colégio, pessoas dentro da nossa família, que estão precisando do sorriso acolhedor, dos olhos bondosos, das mãos acolhedoras. E nós, a exemplo de Rebeca, podemos fazer isso também. Nós podemos encaminhar pessoas ao coração de Cristo pelo mesmo caminho que o servo andou até chegar em Rebeca, e a história não morreu ali. Ela prosseguiu. Sabe por quê? Porque Rebeca foi gentil. Apesar de ser uma moça bem bonita, apesar de ser uma moça de família bem conceituada, mas Rebeca decidiu ser gentil e amorosa. A cada um de nós, não somente as mulheres, mas a cada um de nós cabe essa tarefa. A tarefa de mostrar, através do nosso exemplo e das nossas atitudes, o amor, a estampa do amor de Cristo. Amém? Tem um hino? Certo. Eu gostaria, o sonoplasta, meu querido, por favor, coloca o hino Hoje Ajuda Alguém. Eu não sei bem o número dele. Como a música gera direitos autorais, vamos encerrar aqui o vídeo desta noite de quarta-feira do dia 30 de abril de 2025, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais um culto, né? Um culto de quarta-feira aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Aburane, que está localizado exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50. Esta noite tivemos aqui a belíssima presença da professora Karen para proferir, para pregar a palavra de Cristo. Então vamos ouvir o louvor, mas não vamos gravá-lo em vídeo, e sim em shorts.